Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o seu apresentador, Danny Haifong. Hoje estou com um grande amigo do programa, o jornalista independente e analista geopolítico, Pepe Escobar. Pepe, bom te ver de novo. Bom te ver, Dani, e bom ver todo mundo aí também. Olha, eu confesso que estou um pouco arrependido, porque agora eu estou no paraíso. Então, meu primeiro impulso seria largar tudo e pular no mar de Andamão. Mas a gente tem trabalho para fazer, né? Claro, eu agradeço muito por você ter separado um tempo para conversar hoje. Pessoal, clica no botão de curtir para mais gente poder ouvir essa conversa enquanto a gente começa aqui. Então, Pepe, eu sei que você tem acompanhado de perto os últimos desdobramentos da guerra no Irã. Durante a noite, surgiram relatos de defesas aéreas iluminando o céu sobre Teherã. A administração Trump foi informada, ou o próprio Donald Trump foi informado, sobre várias opções de ataque ao Irã. E a gente tem, claro, toda essa conversa em andamento, que é, sinceramente, eu nem sei como chamar, um verdadeiro teatro kabuki. Trump acabou de rejeitar a proposta mais recente do Irã. A única consistência que eu vejo aqui, Pepe, é a resistência do Irã a toda a administração Trump, as escaladas contínuas dos Estados Unidos, o bloqueio e, sabe, todo tipo de provocação. Mas, Pepe, talvez você possa nos ajudar a entender, com base nas suas últimas análises, nas suas duas publicações mais recentes. O Estreito de Hormuz está, claro, no centro de tudo isso. O Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, está falando em tentar reabrir essa rota, entre aspas. E eu fico curioso para saber em que ponto estamos agora nessa guerra e o que você está observando enquanto seguimos adiante, possivelmente rumo a uma nova rodada de ataques dos Estados Unidos e de Israel. Bom, ao que tudo indica, o Trump vai fazer um pronunciamento urgente hoje, às 4 da tarde, né? Depois que o mercado fechar. Então, qualquer coisa pode acontecer. Inclusive, ele pode tentar colocar em prática o que o Estado-Maior Conjunto e o chefe do CENTCOM estavam chamando de o golpe final. Uau! Pelo que a gente sabe, eles nem deram o primeiro golpe ainda e já querem dar o golpe final. Enfim, essa semana foi bem intensa. Muita coisa importante acontecendo. Vamos tentar voltar um pouco, porque no fim das contas, tudo isso envolve o Irã e a Rússia. Primeiro ponto. O Arakshi fez uma mini turnê diplomática muito bem organizada, com tudo planejado nos mínimos detalhes. Islamabad, Mascate e São Petersburgo. Ele começou por Islamabad para conversar com os mediadores paquistaneses. First he went to Islamabad to talk to the Pakistani mediators. Then he went to Oman, where he talked to his counterpart. Depois ele foi para Oman, onde conversou com seu equivalente, mas também foi recebido pelo emir. E o tema principal foi o Estreito de Hormuz. Depois voltou para Islamabad, onde apresentou para os paquistaneses, digamos, uma versão mais enxuta do que eles vinham propondo desde o começo. Só que agora a ordem, os parâmetros, são diferentes, porque segundo os iranianos, existem basicamente 3 pontos, 3 etapas. E, aliás, foi isso que o Trump rejeitou hoje de novo. O primeiro ponto é acabar com a guerra por todos os meios. E isso quer dizer todas as guerras, incluindo, e principalmente, a guerra contra o chamado eixo da resistência como um todo. Não é só os Estados Unidos e seus aliados contra o Irã, mas também contra o Hezbollah, contra o Iêmen, contra as milícias no Iraque, contra todo o eixo da resistência. Número 2. Uma discussão mais profunda sobre um novo arranjo jurídico para o Estreito de Hormuz. E só depois disso, na terceira etapa, número 3, uma conversa sobre o dossiê nuclear iraniano. É óbvio que o Trump rejeitaria tudo isso. Primeiro, se você começa direto pelo número 1, isso é a prova clara da derrota estratégica americana. E número 2, no Estreito de Hormuz, os Estados Unidos não têm carta nenhuma para jogar, a não ser manter esse bloqueio de fachada por tempo indeterminado. E a única coisa que ficou na cabeça do Trump é que ele quer um novo acordo nuclear. Que aconteça o que acontecer no curto ou no médio prazo, vai acabar sendo uma espécie de José Poa diluído.
Vai ser basicamente o que a gente teve desde 2015, discutido em Viena e depois ratificado pelo Conselho de Segurança da ONU e que o próprio Trump rasgou. E a gente vai ter um JCPOA 2.0, que não vai ser muito diferente. Aí vem algo muito importante. O Arakshi foi, não para Moscou, para São Petersburgo, onde ele conversou não só com Lavrov, mas foi recebido pessoalmente pelo presidente da Federação Russa por 1h30. Isso por si só é algo de outro mundo. O Trump nunca, o Putin nunca dá mais de meia hora, 40, 45 minutos para chefes de Estado, e ele ficou 1h30 com o ministro das Relações Exteriores. Isso mostra, deixando de lado os vazamentos do Ushakov, porque ele só divulgou o que era mais óbvio, que foi uma conversa muito séria. Tão séria que o Putin ligou para o Trump depois disso. E essa ligação também durou mais de 1h30, ao que tudo indica. Ou seja, o Putin basicamente contou para o Trump o que ele tinha discutido com o Arakshi em São Petersburgo. E o que a gente viu na transcrição oficial do Kremlin, lá em São Petersburgo, já foi algo bem significativo. Tudo indicava que a Rússia estava totalmente comprometida. O Putin demonstrou um enorme respeito pelo Ayatollah Sayed Ali Khamenei. Ele começou o discurso para Arakshi dizendo algo como: "Olha, na semana passada eu recebi uma carta do seu líder supremo e desejo a ele tudo de melhor." Aquele tipo de formalidade protocolar. Mas foi muito além disso. O que isso significa? Que eles estão conversando no mais alto nível possível. E claro, isso é algo muito valorizado pelos iranianos. This is deeply appreciated by the Iranians, and this proves that Putin is. E isso prova que o Putin está totalmente dentro do jogo. A Rússia tem interesse direto nisso. E agora isso ficou público, dito pelo próprio Putin. E não só pelas palavras dele, mas também pelas ações logo em seguida. Ele ligou para o Trump para uma conversa longa, bem longa, onde, entre outras coisas, disse que isso precisa ser resolvido de forma diplomática. Que o Trump voltar para a guerra seria inaceitável, não só para o Irã, mas também porque envolveria os outros países do Golfo Pérsico, as monarquias Geão. O Trump entende recado? Pelo visto, não. Did Trump register? Did he understood the memo? Apparently not. Once again, after this phone call, mais uma vez, depois dessa ligação, ele foi informado pelo Estado-Maior Conjunto e pelo chefe do CENTCOM sobre as possibilidades do golpe final. Todas absolutamente horríveis, incluindo ataques à infraestrutura civil iraniana. E claro, eles podem tentar outro ataque de decapitação. E claro, o sonho molhado de mandar as forças Delta, ou seja, lá quem for, para capturar o urânio. Eles nem sabem se ainda está em Isfahan, e não está. A maior parte do urânio já saiu de Isfahan, agora está em pacotes menores, espalhado por vários lugares, e ninguém sabe exatamente onde está. E claro, hoje o Trump disse: "Eu rejeito a nova proposta iraniana." E ele tenta se mostrar como se estivesse no comando, como se ainda tivesse cartas para jogar. Ele não tem carta nenhuma para jogar, além desse bloqueio de mentirinha, que pode até render 1 ou 2 produções estilo Hollywood ou Netflix. Sabe, os fuzileiros invadindo um navio-tanque aqui e ali, mas é só isso. A maioria dos petroleiros vai e volta, driblando o bloqueio americano como num jogo de futebol. Os americanos não conseguem fazer um bloqueio de verdade. É ridículo. Do sul do Oceano Índico até o Mar da Arábia são mais de 1.000 quilômetros. É completamente absurdo, porque obviamente esses covardes não podem estar no Mar de Omã, muito menos no Golfo Pérsico. Então os petroleiros vão driblando, e os iranianos são mestres em driblar sanções, bloqueios, provocações, pressão máxima e tudo mais. Eles têm doutorado nisso. E é isso. E o Paquistão, no começo da semana, abriu 6 corredores terrestres. Mas as pessoas tendem a esquecer disso. É só olhar o mapa. Qual é o caminho mais curto entre o Irã e a China? Qual é? O que fica no meio?
O Paquistão, que tem ótimas relações com os dois. Então é claro que tudo que o Irã precisa pode ir e voltar pelo Paquistão. Até o petróleo, se for transportado por rodovias, em quantidades menores, mas dá para fazer também. A mesma coisa com a ferrovia China-Irã. Eles podem transportar um pouco de petróleo pela ferrovia China-Irã, passando pelo Turcomenistão, depois pelo Quirguistão, Cazaquistão, até Xinjiang. E isso é mais curto do que o corredor marítimo de transporte. Então, obviamente, esse pessoal em Washington não é muito familiarizado com os mapas da Eurásia. Washington, they are not very familiar with maps of Eurasia. Eles simplesmente não entendem todos aqueles stands lá do outro lado. É complicado demais para eles. Mas o pessoal que realmente vive na Eurásia e que já faz comércio entre si há pelo menos 2.500 anos, esse sim conhece tudo muito bem. Eles sabem de todos os corredores, os antigos, os novos, os terrestres. Então, não é mais a tal da talassocracia que manda, especialmente com esse bloqueio de mentirinha, mais uma vez. Dizem que há um bloqueio, mas esse sabe o direito de comunicar em espanhol, nem onde. Diz que ninguém nem sabe onde estão esses malditos far away in the southern Indian Ocean, so maybe some of them are near Sri Lanka. In fact, talvez alguns deles estejam perto do Sri Lanka. Na verdade, eles embarcaram num petroleiro não muito longe dali, aliás, e outro não muito longe do Sudeste Asiático, do Estreito de Malaca. Então é isso, essas são as cartas do Trump. Mas é perigoso, é sempre muito, muito perigoso, Dani. Porque, levando em conta a volatilidade desse homem, a pressão que ele está sofrendo, e o fato de que lá no fundo ele sabe que fez besteira e que não tem mais volta, a gente continua refém da instabilidade dele. E é isso que torna tudo tão perigoso. Pode continuar. And that's what makes it so dangerous. Please, go ahead. Não, quer dizer, eu acho que todos esses são ótimos pontos. E sobre essa questão do bloqueio, não sei se você viu o que disse o Sr. Ghalibaf, o presidente do Parlamento Islâmico do Irã, que também é tipo o principal negociador, mas essa resposta sobre as fronteiras enormes do Irã é impressionante. Se você somar toda a extensão dos Estados Unidos, de leste a oeste, ainda fica 1.000 quilômetros a menos do que o total das fronteiras do Irã. E claro, isso é ótimo para Pete Hegseth. Isso é ótimo. Ele precisa explicar para o Hegseth a diferença entre quilômetros e milhas. O que é 1 quilômetro? Mas, de novo, isso mostra a mentalidade do Irã aqui. Parece que o Irã está exercendo uma enorme paciência estratégica e não está cedendo em nada nas suas principais exigências. Mesmo com o fato de que, como você disse, eu não vou mostrar o vídeo porque foi gravado do lado de fora do Air Force One e o barulho é absurdo, o Trump acabou de dizer, como você mencionou, que a volatilidade da situação e o briefing com o CENTCOM foram para discutir opções para atacar o Irã com força total e acabar com eles de vez. E esse é o discurso agora, apesar do aumento enorme no preço do petróleo e de toda a preocupação sobre o que um ataque à infraestrutura petrolífera iraniana significaria para toda a região. Mas enfim, talvez você possa comentar sobre 2 desses movimentos maiores. Eu sei que você escreveu alguns artigos recentemente. Um deles, sobre os Emirados Árabes Unidos terem saído da OPEP. E claro, tem toda essa política de estrangulamento acontecendo, em que os Estados Unidos estão claramente desesperados com o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. Mas, pelo jeito que estão agindo, parece que estão tentando bloquear o máximo possível do comércio global, que passa não só pelo Estreito de Hormuz, mas por toda essa rede de rotas marítimas tão importantes que eu sei que você acompanha de perto. Então talvez você possa falar sobre isso como parte dessa guerra. O Scott Bessent está dizendo que esse bloqueio vai durar até o dia 27 de fevereiro, sob certas condições que parecem nunca se concretizar. Parecem pura fantasia. Isso nunca vai acontecer. Mas você... Esse idiota nunca esteve no Irã. Nunca foi à Eurásia. Ele não entende nada de como a Eurásia funciona, nem do Irã como ponto de encontro da Eurásia. Essas pessoas não fazem ideia disso. Bom,
O grande projeto de bloqueio americano. Foi assim que eu defini. No começo era algo muito simples, a Venezuela. Basicamente, o que eles faziam na Venezuela era atirar em barcos cheios de pescadores. Esse era o bloqueio americano, mas funcionou por causa de tudo que já estava podre em Caracas. Então, o próximo passo foi o grande teste, o Estreito de Hormuz. Para esse grande projeto de bloqueio, é essencial que o Ocidente controle Hormuz, porque no fim das contas, isso significa controlar as exportações iranianas que passam por lá. Não tanto as outras monarquias do Golfo Pérsico, mas sim as exportações do Irã que estão driblando o petrodólar. E depois, claro, como a gente pode ver agora, isso está dando muito errado do ponto de vista imperial e talassocrático dos Estados Unidos. O próximo passo vai ser Malaca. E aí a coisa fica ainda mais complicada, porque o projeto de bloqueio envolve o Irã, mas acima de tudo, a China. Na cabeça dos idealizadores desse bloqueio, e dá para dizer com certeza que Elbridge Colby é o cérebro por trás dessa ideia. O objetivo é bloquear as rotas de abastecimento, as linhas de energia que vão para a China. Só que, obviamente, essas pessoas não prestam atenção no que está acontecendo por terra. Há zilhões de exemplos disso. Power of Siberia 1 e, em breve, Power of Siberia 2. O gasoduto do Turcomenistão até Xinjiang. Os oleodutos do Cazaquistão até Xinjiang. O gasoduto de Myanmar até a província de Yunnan, no sul da China, e por aí vai. Então existem inúmeras possibilidades. E para os chineses, até agora, antes do bloqueio, não havia problema nenhum para os petroleiros saírem do Irã e irem para a China. O bloqueio, os americanos não têm coragem de bloquear um navio chinês no Mar da Arábia. Eles não têm até o Sol Oceânico. E tem eles que fariam isso. Eles têm coragem. O que eles estavam tentando fazer era bloquear os navios iranianos. Esses navios, entre outras manobras, conseguem navegar bem perto do Irã, dentro das águas territoriais iranianas, no limite de 12 milhas náuticas. Depois fazem o mesmo nas águas territoriais do Paquistão, até chegar a Mumbai. Então essa é uma das estratégias que eles estão usando. Agora, o número de petroleiros iranianos que não foram apreendidos, mas redirecionados, digamos assim, ninguém sabe ao certo. E, aliás, não dá para confiar em nada do que o CENTCOM diz. Esse bloqueio funciona como uma fantasia da Netflix, sim, com certeza. Mas na vida real, a história é completamente diferente. E, obviamente, por terra, o Irã não está nem aí. E claro, eles podem até usar o Cáspio mais tarde, se for o caso. Com um pequeno ajuste na infraestrutura, poderiam usar seus portos no Mar Cáspio, indo, por exemplo, até Turkmenbashi, no Turcomenistão, e daí se conectando com a Ásia Central, com o restante da região. Então, digamos que a visão geral de controlar esses pontos estratégicos existe, mas os americanos não têm os meios para colocar isso em prática, porque tudo isso pressupunha o controle deles sobre o Estreito de Hormuz. É por isso que agora isso virou uma obsessão para todo o complexo industrial militar e também para o Trump. Embora para o Trump a obsessão número 1 seja o acordo nuclear, aquele que ele mesmo rasgou lá no começo. É por isso que ele continua rejeitando tudo. Porque se a gente olhar de novo para essa proposta iraniana, em 3 etapas, que provavelmente é bem parecida com a última versão, eles basicamente estão refinando o que começou com aqueles 10 pontos, reduzindo para esses 3 principais, que já estavam incluídos nos 10 originais. Eles sabem que o alívio das sanções, bom, isso só pode ser discutido se a guerra acabar. Então, para uma pessoa que pensa de forma lógica sobre o assunto, tudo faz muito sentido. Mas, obviamente, o Trump é ilógico, por definição. Claro que ele teria que recusar, né? Mas a questão é, será que os americanos conseguem manter esse bloqueio, que não é bloqueio por mais, digamos,
Um mês. Isso vai derrubar ainda mais a economia global, que já está desabando. Então a gente vai ver uma revolta mundial contra isso, mais cedo ou mais tarde, certo? E claro, o resto do mundo vai culpar pessoalmente o Trump por essa crise econômica global e por basicamente ter detonado uma fome na Europa de proporções completamente absurdas. Bill LaGrace. Esteve muito frágeis, que inclui o Iêmen, o Egito, Bangladesh, a Somália e muitos. Somalia, Sudan, and many others. And of course, the Iranians. E claro, os iranianos, eles vêm avisando, mandando fax, mandando e-mails para o mundo inteiro, várias e várias vezes. Tipo, olha, a gente não vai recuar, é isso, vamos até o fim. E se quiserem recomeçar a guerra contra a gente, sem problema. A resposta agora vai ser muito, muito pior do que antes. Então, voltamos pro Zoom. Sempre o mesmo Zoom, né, Dani? Qualquer coisa que ele faça, ele continua preso. E mesmo que o que a gente sabe que não vai acontecer, mesmo que ele declare missão cumprida, vencemos, tô indo embora, isso significaria na prática aceitar uma derrota estratégica monstruosa, com consequências globais que a gente nem consegue imaginar. Então ele não pode sair. Ele precisa de uma saída que ele possa apresentar como uma vitória. Mas todas as saídas possíveis significam derrota. Todas elas, sem exceção. Mesmo que ele bombardeie o Irã até a Idade da Pedra, mesmo assim, nada vai mudar. E claro, eles precisam continuar repetindo isso o tempo todo. Todo mundo, nosso amigo, o professor Marandi, membros do parlamento, pessoas ligadas à Guarda Revolucionária, alguns dos melhores analistas independentes iranianos, todos estão dizendo a mesma coisa. Olha, se formos atacados de novo, é só esperar. A lista de alvos já está pronta e vai ser pesado. E vai incluir os Estados Unidos. Basta um míssil afundar um porta-aviões americano. Um cenário muito, muito simples. Uau! A tempestade já chegou para você. Esse é o clima aqui no Mar de Andamão, comentando no nosso podcast. Uau, isso é realmente incrível. Sim, você está descrevendo uma tempestade de verdade, e aqui está ela. Essa é a tempestade, pessoal. Então, como é possível vender algo que já começou como uma derrota estratégica por causa de uma única decisão desastrosa de um presidente completamente despreparado, controlado pelos suspeitos de sempre? E todos nós sabemos quem são. Como voltar atrás nisso? E como transformar isso de alguma forma em uma vitória? É absolutamente impossível. Então, não é de se surpreender que tudo o que ele diz, claro, a única coisa em que ele é realmente muito bom é controlar o ciclo de notícias. Ele abre a boca, fala uma besteira monumental e domina o noticiário no mundo inteiro. Mas isso leva a algum lugar? Claro que não. E aí você compara com algo extremamente ponderado. Agora é interessante, porque os iranianos descobriram o poder do chamado soft power, o poder da influência cultural, de fato. E claro, alguns dos tweets deles são, olha, realmente hilários. Sem falar na história dos Legos. Eles conquistaram o planeta inteiro com aqueles vídeos de Lego. Então, eles também estão vencendo a guerra do soft power, que até poucos dias atrás a gente achava que era um monopólio americano para sempre. Mas não é mais. Então, o que sobra para ele, mesmo depois de ouvir o Putin por 1h30? Isso significa que o Putin provavelmente explicou, em detalhes minuciosos, as consequências de fazer alguma besteira, como reiniciar a guerra. Mesmo assim, não entra na cabeça. É por isso que a gente está no meio de um impasse estratégico muito perigoso, Dani, e todos vocês. E não há saída, a não ser que o presidente dos Estados Unidos comece a pensar de forma realista. E nós sabemos, todos nós sabemos, isso é absolutamente pois. Ótimos pontos, Pepe. E sabe, no caso do governo Trump, parece que não importa o que aconteça, qualquer uma dessas opções escolhidas como uma espécie de saída, como você disse, vai acabar sendo uma derrota para os Estados Unidos. É isso. E se a gente olhar para todas essas opções, todas elas têm que levar o Irã em consideração.
Os Estados Unidos preferem agir num vácuo, fazer o que bem entenderem, mesmo que isso signifique simplesmente sair de uma guerra. Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos vão ter que lidar com o Irã. Vão ter que responder a essas exigências centrais, porque, pelo que me parece, o Irã não vai simplesmente aceitar. Se os Estados Unidos declararem amanhã que acabou, mas o bloqueio continuar, o Irã vai continuar reagindo. O Irã não vai abrir mão de nada. E o Irã vai continuar fazendo pressão para garantir que consiga o que quer. Eu acho que isso é uma situação meio inédita para os Estados Unidos. Está tão diretamente envolvidos numa guerra que eles mesmos começaram. Agora, eles têm que encarar essa realidade de que são eles que estão respondendo. Mesmo que o Trump diga, vamos acabar com eles, ou fale sobre esses golpes finais, ou diga que não está satisfeito com as propostas. Ainda assim, é o Irã que está dizendo, é isso que a gente quer. Qual é a sua resposta para isso, em vez de ser o contrário? O Irã, na verdade, não está dando ouvidos às exigências maximalistas que os Estados Unidos estão colocando na mesa. É por isso que eu volto ao meu ponto inicial. Não faz 60 dias, talvez uns 40 dias já. É a guerra que define a geopolítica do século XXI, aconteça o que acontecer. E a gente já está vendo o surgimento de, ainda não uma potência de fato, como o professor Pape vem dizendo. Não, ainda não chegamos lá. Mas de uma potência média muito, muito forte, capaz de encarar uma das 3 maiores potências do mundo. Isso já é, uau! As consequências disso vão ser sentidas não só pelo resto deste século, mas além dele. O Irã agora está no centro da geopolítica do planeta inteiro, especialmente porque todo o sul global está prestando atenção e tirando suas lições. As pessoas ficam impressionadas com o fato de um país que vive há 47 anos sob sanções, que foi deliberadamente empobrecido pelos americanos durante todo esse tempo, ter conseguido se organizar contra todas as probabilidades para exercer sua independência, sua soberania e, especialmente no campo militar, absorver tudo o que foi lançado contra ele. É algo imensamente impressionante. E o fato de tudo ser feito no Irã torna isso ainda mais notável. Tudo é produzido internamente. Ontem mesmo, eu estava olhando fotos de Saigon em 1975. E sim, quando você olha para aqueles vietnamitas em Saigon em 75, dá para dizer, agora vocês têm seus irmãos iranianos em 2026. É o mesmo espírito, resistência, soberania. E contra todas as probabilidades, vocês vão até o fim. To the end. The empire is not capable of doing that. And now even worse, and now they lost. O Império não é capaz de fazer isso. E agora, pior ainda, eles perderam a guerra em tempo recorde. Literalmente, perderam essa guerra, digamos, nos primeiros 10 dias. Já dava para ver que estava perdida e que eles nunca alcançariam aqueles grandes objetivos, metas, o que quer que fosse. Então isso é ingovernável por definição. E há um paralelo, uma espécie de espelho da história da Ucrânia. A diferença agora é que Trump herdou o desastre ucraniano. Na história da Ucrânia, Trump teve que lidar com a derrota estratégica, mesmo sem ter sido ele o responsável. Agora é ainda pior. Ele precisa lidar com uma derrota estratégica que ele mesmo provocou. Ele não tem capacidade intelectual para enfrentar isso. Simplesmente impossível. Quando você olha para o histórico dele, para a forma como ele lida com a adversidade, para esse jeito meio mafioso, tipo Tony Soprano, é simplesmente impossível. E além disso, ele nem é o protagonista, é só um ator. As pessoas que estão por trás, as que são realmente responsáveis pela guerra, são essas. E elas também nunca tiveram um plano B. Então podem culpar o Trump. O Trump pode culpar alguém da equipe dele, uma equipe bem medíocre, aliás. Mas quem realmente comanda o jogo vai colocar a culpa nele. E ele sabe disso. E é isso que aumenta o desespero dele. Porque no fim, não vai ter ninguém para salvá-lo. Tem até um certo ar de tragédia shakespeariana em tudo isso. Embora, claro,
comparar Shakespeare com Trump seja forçar um pouco a imaginação. Mas dá para perceber o quanto ele está desesperado nesse momento. Have a glimpse of how desperate he is at the moment. Parece que no fim das contas, tudo se resume a isso, Pepe. Não sei se você chegou a ver, mas a CNN, antes tarde do que nunca, publicou uma investigação sobre o que aconteceu com as bases militares dos Estados Unidos. Assim, Finally, Tá tudo vindo à tona. Tá tudo vindo à tona. 16 deles foram danificados, incluindo alvos de alto valor. E nessa investigação que eu assisti, porque é bem longa, eles descobrem que quase todos esses locais foram danificados de forma crítica ou ficaram inutilizáveis. Então isso eu acho. No fundo de tudo isso, existe esse reconhecimento de que, não importa o que os Estados Unidos façam, o Irã pode continuar fazendo isso. E isso vai aumentar ainda mais o superaquecimento econômico global que já está acontecendo. E sabe, Pepe, você escreveu recentemente um artigo sobre os Emirados Árabes saindo do CCG, da OPEP. Eu também vou sair do CCG. we're going to leave the GCC as well. Talvez. Você chama isso de criar um Israel árabe. Nesse momento, parece que as consequências da guerra, a guerra dos Estados Unidos e de Israel no Irã, são enormes, tão amplas, que estão afetando até o futuro desses estados vassalos do Golfo. Então talvez você possa comentar sobre isso, porque parece que a coisa está desandando, mesmo que essa ação esteja sendo apresentada, eu acho, pelos Estados Unidos, quase como um checkmate que vai ajudar nos preços do petróleo. Mas é mais profundo do que isso. Talvez você possa falar sobre isso. Much deeper. Well, the whole thing in the GCC is collapsed. muito mais profundo. But the GCC is already, Olha, toda a situação no Conselho de Cooperação do Golfo está desmoronando, Dani. Mas o CCG já está, eu diria, dividido de forma irreversível. O Catar e Oman estão jogando o jogo da Realpolitik, especialmente Oman. E Oman tem um corpo diplomático muito competente. São discretos, não chamam atenção como os Emirados, por exemplo. E claro, desde o começo eles mantêm diálogo com o Irã. O Catar, por enquanto, também fica mais nos bastidores, mas sabe que precisa manter uma relação funcional com o Irã. A Arábia Saudita é um caso mais complicado, mas pelo menos está no grupo que tenta chegar a algum tipo de acordo. Isso é importante, porque eles faziam parte daqueles 4 países sunitas que se reuniram primeiro em Islamabad. of those 4 Sunnis that first met in Islamabad. In the beginning of all this, let's say, No começo de tudo isso, digamos, o Kabuki de Islamabad, essa versão estendida do Kabuki de Islamabad, a primeira reunião foi entre Egito, Turquia, Arábia Saudita e Paquistão. Então, desde o início, eles estavam tentando chegar a algum tipo de acordo. Claro, deram ao Paquistão o papel de principal mediador, mas todos estavam na mesa. Isso é importante. Adivinha quem não estava na mesa? Os Emirados. E quando a gente fala Emirados, é preciso fazer uma distinção. Não estamos falando dos 7 Emirados. Basicamente, estamos falando de Abu Dhabi e Dubai. Os outros não têm nada a ver com o que está sendo feito em Abu Dhabi e Dubai. Então não é de se surpreender que já esteja circulando a possibilidade de surgir, um desses dias, uma República de Sharjah. Sharjah springing up one of these days. Fascinating story. História fascinante. MBZ, certo? Vamos direto ao ponto. Ele é um verdadeiro gangster, extremamente perigoso, oportunista. Pessoas que o conhecem de perto dizem: "Uau, se você acha que o MBS é uma maçã podre." E aliás, no começo, o MBZ era o mentor do MBS. Então é uma figura extremamente perigosa. Ele fez sua aposta antes mesmo da guerra. Apostou nos acordos de Abraão. E ainda antes da guerra, apostou que iria alinhar os Emirados com os Estados Unidos e com Israel. E claro, parte do IMEC, que do jeito que está agora, está praticamente morto. E mais uma vez, precisamos lembrar a todos vocês, tenho certeza de que a maioria já sabe disso. All of you. I'm sure most of you know about it. IMEC is not India Middle East Corridor. O IMEC não é o corredor Índia-Oriente Médio. Esse nome é equivocado. Na verdade, é o corredor que liga Israel, com foco no porto de Haifa, a Arábia Saudita, aos Emirados, a Europa e a Índia. Porque a ideia central do IMEC é transformar Israel no principal centro comercial,
conectado a 2 países árabes e depois aos mercados europeu e indiano. Do jeito que está, esse projeto morreu. Vai ser muito, muito difícil recuperar mais tarde. E aí entramos no grande embate entre Riad e Abu Dhabi, a disputa entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Agora, sobre como lidar com o Irã, isso está bem claro para todo mundo ver. A Arábia Saudita está tentando algum tipo de arranjo, algum tipo de composição, até mesmo diplomática. E os Emirados Árabes Unidos, na prática, estão em guerra com o Irã. E o Irã sabe disso. Vai haver sangue. Vai haver uma resposta. Os iranianos sabem exatamente o que os Emirados fizeram para facilitar ou até mesmo permitir ataques contra o Irã a partir do território deles. Então, sim, vai haver uma resposta. Agora, qual é o grande plano do MBZ? É simples. Ele quer vender o máximo de petróleo possível. Se ele estiver dentro da OPEP, precisa respeitar as cotas. Até agora, a cota dos Emirados era um pouco acima de 3 milhões, no máximo 3,4 milhões. Mas eles construíram capacidade para exportar 5 milhões de barris por dia. Como fazer isso dentro da OPEP? Não dá. Então, adeus OPEP, adeus OPEP+. Assim, eles podem vender quanto petróleo quiserem. E principalmente para os clientes asiáticos, que são os mais importantes, China, Japão e Índia. China, Japan and India. So they can sell as much as China, Japan and India want. Então eles podem vender o quanto a China, o Japão e a Índia quiserem. O Trump adora isso, porque teoricamente o preço do petróleo vai cair. Mas o problema é que o Irã vai olhar para isso e dizer: não, peraí, vocês não vão sair tão fácil assim. A gente ainda deve uma resposta pelo que vocês fizeram com a gente durante a guerra. Isso significa que Fujairah, o terminal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, não vai estar seguro tão cedo. E basta uma faísca para os iranianos bombardearem Fujairah, por exemplo. Aí os planos do MBZ desabam completamente. E claro, além disso, a abordagem conceitual do MBZ, ele se alinhou com os Estados Unidos e com Israel, porque quer transformar os Emirados em uma espécie de árabe israelense. E é aí que isso vai ser analisado em detalhe pelos outros membros do Conselho de Cooperação do Golfo e também pelos membros do BRICS. Porque, mais uma vez, pessoal, não esqueçam, os Emirados Árabes Unidos são membros plenos do BRICS. Então o MBZ, eu não sei quem anda aconselhando ele, mas olha, isso não vai dar em nada. É uma aposta extremamente arriscada, sem nenhuma garantia de que vai funcionar em qualquer nível. Seja nos mercados de energia, geopoliticamente, geoeconomicamente, militarmente, o que for. Sem falar que quando o Conselho do Golfo e o BRICS olharem para isso, vão ficar impressionados. E é por isso que a gente pode até considerar a possibilidade de que mais cedo ou mais tarde eles acabem saindo da Liga Árabe e também do Conselho do Golfo. Afinal de contas, é uma questão árabe-israelense. O que diabos eles vão fazer dentro do Conselho do Golfo ou dentro da Liga Árabe? Muito, muito perigoso. Então os iranianos estão observando isso por enquanto. Eles não estão fazendo nada. É interessante. O silêncio do Irã em relação aos Emirados Árabes, por enquanto, é algo fascinante, porque dependendo do que acontecer a seguir, alguma coisa vai acontecer. E claro, um dos motivos, o motivo a mais, pelo qual o MBZ fez essa aposta arriscada, é que desde o começo ele dizia: nós não vamos pagar as taxas de pedágio no Estreito de Hormuz. E para fechar tudo isso, Dani, o ponto principal, a grande questão, é que ele apostou que vai continuar com o petrodólar. E é por isso que o Trump adorou essa jogada. É isso, ele está apostando no petrodólar. E no momento, apostar no petrodólar não é exatamente uma visão de longo prazo. Não, quer dizer, parece que os Emirados Árabes estão seguindo um padrão que talvez sirva para os outros, digamos, estados vassalos do Golfo, que é, apesar da posição claramente desfavorável dos Estados Unidos nessa guerra, meio que formar um círculo em torno deles e ficar ainda mais alinhados do que já estavam antes. E isso é uma aposta arriscada, muito arriscada, porque parece que são eles que vão acabar pagando o preço mais alto.
E a gente sabe que não é uma questão de se, mas de quando os Estados Unidos e Israel vão querer partir para mais hostilidades, mais atos de agressão contra o Irã. Pois é, parece uma decisão bem curiosa. Certo, Dani. Tudo é possível. Exatamente. A gente já não se surpreende com mais nada. Pode até ser neste fim de semana. E isso levanta uma questão, Pepe. Muita gente está preocupada com a posição da China, com o papel da Ásia nesse mundo multipolar que está se formando. Qual é a sua visão sobre isso agora? Pelo que parece, não há nenhum sinal de pânico vindo de lugar nenhum. Eu estive na China recentemente, e com certeza não há nenhum pânico vindo de lá. É isso. Eu vou ser o próximo a ir. Tudo bem. Já decidi. Quero ir antes que o Trump chegue a Pequim. Pelo que tenho lido e conversado com algumas pessoas antes de ir, é a mesma coisa. Ninguém está em pânico. Eles só estão observando. É o jeito chinês, claro. Tudo é pensado com cuidado, aqui e ali. Nada de exageros, nada de linguagem absurda, nada disso. Tudo muito contido. Mas, claro, eles estão prestando muita atenção aos movimentos individuais dos fornecedores do Golfo Pérsico, especialmente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. E, claro, com o Irã não há problema, porque mesmo antes, quando a Marinha da Guarda Revolucionária coletava os pedágios em criptomoeda ou em yuan, não havia problema. Os chineses tiveram passagem livre e sempre vão ter passagem livre. Aliás, os russos também. Os iranianos disseram, acho que ontem, que os navios russos não precisam pagar taxa nenhuma. Então, país por país, já estão negociando diretamente com o Irã. É isso. O status jurídico do Estreito de Hormuz vai ser algo completamente diferente. E ninguém está reclamando. Eles vão se adaptar e os pedágios em reais, sem problema. Todo mundo vai se adaptar. E claro, para muitos deles, a segunda opção vai ser o yuan, viu? E iranianos vão aceitar. Sim. Nada disso pode ser mudado pelos Estados Unidos. Nada. Nada mesmo. A gente já está em outro sistema. Totalmente diferente. Sem falar que agora, o Irã, em termos geopolíticos globais, olha, agora o Irã é respeitado como uma grande potência por todo mundo. Os europeus já estão começando. Países europeus individualmente já estão pensando, ok, como é que a gente vai lidar com isso? Não Bruxelas. Bruxelas é aquilo ali, nem dá para descrever o quão absurdo é. Mas os países europeus, individualmente, vão ter que fazer seus próprios acordos. Então, é claro que vamos ver países europeus negociando diretamente com o governo iraniano a passagem de seus petroleiros. Claro, claro. E você provavelmente percebeu, Pepe, que os Estados Unidos, o Donald Trump, continuam, apesar talvez da necessidade de fechar fileiras, tentando construir apoio para a guerra. Ele está muito empenhado em pressionar a Europa, em bater nos chamados aliados europeus, que não têm sido tão úteis na guerra no Irã. Então agora tem, claro, a Alemanha, a Itália, esses países ameaçando retirar tropas. É tipo, tá bom. Mas eu fico curioso para saber como você vê isso. Quer dizer, claro, você sabe como a oligarquia, como as elites enxergam a situação. É uma grande tragédia. Tem um problema enorme aí. Mas qual é a sua visão sobre isso? Porque parece que há, pelo menos, uma certa irritação, uma certa raiva dos Estados Unidos e do governo Trump pelo fato de que a Europa realmente não tem. Quer dizer, você disse que os Estados Unidos não têm cartas para jogar. A Europa está no negativo. E com certeza não pode se dar ao luxo de perder mais nada. Você nem sabe o que um cartão significa para a Europa. Cartas? O que é isso? Se eles perderem qualquer acesso a essas rotas marítimas, se forem bloqueados, sabe? Por causa de bloqueios, quero dizer, é um desastre total para eles. Já é, na verdade. A gente sabe que as economias europeias estão sendo bastante afetadas pelo que está acontecendo.
Então, qual é a sua opinião sobre essa posição da Europa e do Trump? You have those intergalactic Você tem aqueles completos idiotas intergalácticos em Bruxelas ainda falando sobre sanções contra o Irã. Dá para acreditar nisso? Bom, o que a Europa faz ou deixa de fazer tanto faz, mas o zugzwang deles é outro. O zugzwang deles é o da estupidez. Cada movimento que fazem é, por definição, estúpido. E claro, com facas nas costas, todos juntos. Então, o que a gente vai ver daqui para frente são cada vez mais iniciativas nacionais de países agindo por conta própria. Isso vai acontecer em paralelo ao colapso progressivo não só da União Europeia, mas também da OTAN. Eles estão mergulhando juntos num poço escuro, e isso é inevitável. Tudo depende dos países que têm uma forte dependência de energia importada. Esses estão numa situação realmente difícil. strong dependence of imported energy, they are in dire straits. Some are slightly better in the case of France, for instance, because they still have Alguns estão um pouco melhores, como é o caso da França, por exemplo, porque ainda tem energia nuclear. but Germany, E eles têm um acordo de gás com a Argélia, o que não é tão ruim. Mas a Alemanha, nossa, um desastre total. if the E claro, mesmo que a oposição diga, olha, precisamos voltar a conversar com os russos, do jeito que está, com essa confusão toda no cargo de primeiro-ministro, nada vai acontecer. E Bruxelas? Esquece. Bruxelas, esquece. Bruxelas imporia sanções ao Irã e à Rússia até o fim dos tempos. Ah, e sobre a tempestade aqui. O comentário sobre a tempestade, eles estão bem dentro da nossa conversa. Here's what they are deep into our conversation then. No, totally. Yeah, no, I mean, it is. Com certeza. É, não, quero dizer, é isso mesmo. Eu adoro. Adoro o barulho de fundo. Acho que combina muito bem com o que está acontecendo aqui. Totalmente. Bom, acho que para encerrar, nesses últimos 5 ou 10 minutos que a gente ainda tem, Pepe, eu queria te perguntar sobre esse desdobramento, que eu sei que você vem escrevendo a respeito. Eu sei que você tem falado especialmente sobre a Indonésia. Acho que tem muitos efeitos em cadeia por causa dessa guerra. There's a lot of, I think, ripple effects from this war, but one appears to be, of course, Mas o que parece estar acontecendo, claro, é que mesmo com os Estados Unidos fazendo de tudo para pressionar outros países, na Ásia, na Europa, em todo lugar, para se afastarem da China, países como a Indonésia estão jogando um jogo bem delicado. E tem uma notícia importante. Eles integraram completamente seus sistemas de pagamento por QR Code. together. Isso é grande, porque esses dois países são parceiros comerciais enormes e, na verdade, conseguiram avançar bastante nos últimos anos. Mas eu queria saber o que você pensa sobre isso. Essa guerra toda levantou uma questão importante. Qual é, de fato, o futuro do petrodólar, do dólar americano e do sistema financeiro internacional dominado pelos Estados Unidos? Parece que a gente está vendo movimento atrás de movimento se afastando desse sistema, mesmo com todas as ameaças que essa guerra traz. Então, qual é a sua opinião sobre esse novo desdobramento? So, your thoughts on this development here? It's like this post that this is excellent É como esse post aqui, que é excelente porque vai direto ao ponto. Para a maioria das pessoas que viajam pela Ásia, principalmente empresários, mas também turistas, hoje dá para usar o Alipay praticamente em qualquer lugar. E isso não era assim até, eu diria, uns 2 anos atrás. O verdadeiro boom do Alipay em toda a Ásia começou no ano passado. E o mesmo vale para o UnionPay. Então, muita gente na Ásia agora não tem mais cartão Mastercard ou Visa, tem um cartão UnionPay. E isso é algo que, olha, eu vi desde o começo. E ainda fico impressionado com a forma como o UnionPay basicamente conquistou o mercado asiático. Tudo bem, levou um tempo. Começou lá em 2012, então foram 14 anos. Mas olhando para trás, 14 anos nem é tanto assim. No começo eles não tinham nada. 14 years is not much. In the beginning, they had nothing. For instance, when I was in Hong Kong, Por exemplo, quando eu estava em Hong Kong, eu lidava com o HSBC. they gave me a Um dia, eles me deram um cartão UnionPay. Aí eu cheguei na Europa e não consegui usar. Tinha só um banco na França que aceitava UnionPay. Então voltei para Hong Kong e fui falar com o pessoal. Eu disse, gente, o que é isso? Eles responderam, por que você não nos conta seus clientes que estão nos dando um cartão UnionPay e não um Visa ou Mastercard? Eu disse sim, porque eles fizeram uma mega oferta pra gente. Disseram, vamos dar tudo o que vocês quiserem. Vocês do HSBC,
um dos maiores bancos do planeta. Se começarem a trocar Visa e Mastercard pelo nosso cartão, o HSBC, claro, porque provavelmente ganhou um bônus enorme por isso. Because they probably got a mega bonus for that. They start doing that in 2012, 13. Eles começaram a fazer isso em 2012, 13, 14. Agora na Europa, em qualquer lugar que você vá, também dá para usar o UnionPay. Então a Visa e a Mastercard estão sendo expulsas do mercado. E em toda a Ásia, todo mundo usa códigos QR dos próprios bancos, mais uma vez passando completamente por fora do sistema americano. Esse é o futuro. E é esse futuro que os chineses também estão implementando com o sistema de pagamentos deles, o SIPS, o Sistema Internacional de Pagamentos da China. Os russos têm o SPFS e os iranianos também têm o sistema deles. Então, em breve, eles vão coordenar todos esses sistemas de pagamento, especialmente os três grandes, China, Rússia e Irã. E é isso. China, Russia and Iran. And that's it. You don't Você não precisa assinar esse sistema contra americanos. American control system É isso. anymore. That's it. In the case of Russia and Iran, they have deep experience. No caso da Rússia e do Irã, eles têm muita experiência porque vivem sob sanções pesadas. Já no caso da China, é mais complicado, porque os chineses sempre têm medo das sanções secundárias. Mas, se você usa o Sistema Internacional de Pagamentos da China, não tem problema. E claro, se você usa o UnionPay, é um banco chinês. É um mecanismo de crédito chinês, totalmente fora do sistema ocidental. Então, não é de se surpreender que esteja fazendo o maior sucesso em toda a Ásia, em todos os lugares por aqui. Aqui na Tailândia, por exemplo, você pode ir a uma barraca de rua e pagar com UnionPay ou Alipay, literalmente em qualquer lugar. Isso era algo que não acontecia até uns 2 anos atrás. Agora está avançando numa velocidade impressionante. É isso. Lightning speed, you know. That's it. This is so the Iranians, when they look around, there are many options. Então, os iranianos, quando olham ao redor, têm muitas, mas muitas opções. E claro, os russos também. Porque os russos, quando foram expulsos do sistema SWIFT, tiveram que começar do zero. Então, naturalmente, eles perguntaram para os iranianos: ok, como é que vocês têm lidado com sanções por tanto tempo? E acabaram aprendendo algumas lições com eles também. E claro, a Rússia é um caso bem complicado. Por exemplo, eu vou muito para a Rússia. O que eu faço lá, eu não consigo fazer fora de lá, porque obviamente não dá para usar o SWIFT nem o sistema americano. E mesmo um megabanco russo como o SBER, que é um dos maiores bancos do mundo, você não consegue usar o cartão Mir em lugar nenhum por causa do sistema americano. Mir card anywhere because of the American system. So that's why they are all okay. Então é por isso que eles estão todos. Ok, vamos lá. Isso é algo que eles precisam fazer dentro do BRICS. A primeira coisa que o BRICS deveria fazer é lançar o famoso BRICS Pay, o cartão BRICS, seja lá o nome que for. Por enquanto é complicado, porque leva tempo, tem testes e é tudo muito complexo, Dani. A maioria desses países ainda está conectada ao sistema americano. Então tenta explicar para os indianos que a partir de agora vamos usar o sistema do BRICS, o sistema de pagamentos. Muito complicado. Os Emirados Árabes, por exemplo. No caso deles, vai ser impossível. Eles vão acabar tendo que ser tirados do BRICS em algum momento, porque, afinal de contas, estão ligados a Israel e aos Estados Unidos. As coisas estão andando muito rápido. Essa internacionalização de sistemas alternativos de pagamento é absolutamente inevitável. E não há absolutamente nada que os americanos possam fazer a respeito. And there's absolutely nothing the Americans can do about it. No. Yeah, this is the future, and of course Iran. Esse é o futuro. E claro, o Irã. Houve relatos de que o Irã, eu sei que no começo saíram notícias sobre o sistema de pedágio no Estreito de Hormuz, estaria fazendo os acertos em yuan chinês. Mas agora parece que há informações de que o Irã vai fazer esses acertos na própria moeda, o que é um desenvolvimento bem interessante. Isso vai exatamente na linha do que você acabou de dizer, sobre Irã, Rússia e China estarem liderando esse movimento. E fortalecer a própria moeda, que foi atacada diretamente pelos americanos no fim do ano passado e no começo deste ano, o que para eles acabou sendo bom. E claro, o yuan vai ser a moeda de reserva, disso não há dúvida. Mas eles precisam promover a própria moeda, é claro.
course. Yeah. Yeah, definitely. Well, Sim, sim, com certeza. Olha, foi uma ótima conversa. Pepe, que tal a gente fazer o seguinte? Pessoal, não esqueçam de deixar o like. Eu deixei os 2 artigos do Pepe que a gente comentou hoje na descrição do vídeo, junto com os links do Telegram e do X dele. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer também aos novos membros aqui do canal. E Pepe, você tem mais alguma coisa que queira anunciar ou comentar antes da gente encerrar? Thank you. Obrigado. Bom, eu vou ficar aqui por mais uma semana e depois vou para a China antes do Trump chegar em Pequim. Então talvez a gente devesse conversar depois da viagem dele à China. Vai ser interessante. Uau. Yeah, will be quite something. Vai ser algo e tanto. E eu acho que o mais interessante nisso tudo é entender qual é a situação dessa guerra com o Irã. Porque isso vai ter uma influência enorme. A gente já sabe o que a China está buscando aqui. Eles já falaram sobre Taiwan, já estão dando sinais de que Taiwan vai ser um ponto central para eles destacarem. Mas se a guerra com o Irã voltar ou continuar indefinida, essa visita vai ficar, na minha opinião, muito mais interessante e muito mais focada. Very interesting, very targeted and potentially. Olha, os chineses não têm ilusões. Eles não estão esperando muito disso. Você conversou com o nosso grande amigo, o professor Zhang Weiwei. Ele chegou a falar com você sobre a guerra com o Irã? Yeah, that was mainly the topic, and his view was Esse era basicamente o assunto, sabe? E a visão dele era, claro, aquela perspectiva civilizacional, como sempre. Mas tudo que a gente vem dizendo aqui, ele vê como uma derrota enorme para os Estados Unidos. E que se o país não se organizar, as coisas só vão piorar cada vez mais, até chegar num ponto em que o mundo, especialmente os grandes jogadores, como a China, vai seguir em frente e, de certa forma, dar adeus aos Estados Unidos. Essa parecia ser a visão dele, que o mundo olha para os Estados Unidos como se o país tivesse um tipo de impulso autodestrutivo. E a questão é o que fazer a partir disso. E claro, cada um tem uma opinião diferente. É bom, porque ele conhece bem o Ocidente. Ele viaja muito para lá. Não há muitos estudiosos chineses da título que conhecem bem o Ocidente. Ele é um dos poucos. Totally. Yeah, and everyone can catch that. Com certeza. E todo mundo pode ver isso. A entrevista ainda tá no ar, foi ao vivo, o que foi ótimo, então confere lá. Mas beleza, Pepe, vamos encerrar por aqui então. Clica no botão de curtir. Muito obrigado, pessoal. Isso ajuda a divulgar o programa. Os links do Pepe, onde você pode encontrar ele e os artigos dele, estão na descrição do vídeo. E claro, todos os lugares onde você pode apoiar o canal também estão lá. Valeu a todos os espectadores, moderadores, todo mundo que participou hoje. Eu volto em breve e aviso quando for. Tchau, tchau. Today, and I'll be back again soon, and I'll let you know when. Bye-bye.